Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é trigonometria no triângulo retângulo. Qual que é o objetivo da nossa aula? É trabalhar as razões trigonométricas que envolvem entre os segmentos de um triângulo retângulo. Ou seja, a gente quer estudar hoje a divisão entre estes segmentos. Tá ok? Então, em primeiro lugar, esse trabalho vai ser todo desenvolvido em um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo cujo ângulo tem que ter 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Bom, então, quais as razões que a gente vai estudar hoje? A primeira, cateto oposto, a gente vai dividir esse segmento por hipotenusa. Após dividir este cateto pela hipotenusa. E posteriormente a gente vai dividir esse segmento por este. Esses valores, pessoais, eles são constantes em função ao ângulo. Conforme o ângulo que vocês tenham, ele vai ter sempre o mesmo valor, independente do tamanho do triângulo. Tu pode ter um triângulo pequeno assim, como tu pode ter um triângulo enorme. Essa razão, essa divisão sempre vai ser a mesma, em função do ângulo. Por exemplo, se essa abertura aqui fosse de 30 graus. Ao dividirmos o cateto oposto pela hipotenusa, sempre teremos o valor 0,5, ou seja, 1/2. Entenderam? Então, se vocês pegarem uma régua, medirem esse segmento, pegar a mesma régua, medir esse segmento, e tu dividir um pelo outro, vai dar um valor numérico. Sempre vai ser 1/2, se essa abertura for 30 graus. Nunca vai mudar. Continuando essa abertura com 30 graus, se nós dividirmos o cateto adjacente pela hipotenusa, o valor exato vai ser raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é aproximadamente 0,86, né? Mas a gente vai trabalhar de forma exata. Agora, por último, se nós pegarmos, mediu com a régua aqui, né, esse segmento, mediu esse outro segmento, fez a divisão, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Esse valor vai ser raiz de 3 sobre 3. Tá ok? Sempre, independente do tamanho do triângulo, se ele tiver um ângulo reto e um ângulo de 30 graus, sempre vai ser esses valores numéricos. Tá ok? E o que são isso? Isso não são nada mais que as funções seno, cosseno e tangente do ângulo. Ou seja, o seno de um ângulo vai ser essa razão entre cateto oposto e hipotenusa. Ou seja, divisão de cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno de um ângulo vai ser a razão entre o cateto adjacente pela hipotenusa. Tangente de um ângulo, tangente, vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente. Resumo, a função seno, cosseno e tangente em um triângulo retângulo vai ser a divisão entre os segmentos. Tá ok, pessoal? E sempre em função do valor da abertura. Por exemplo, né? Seno de 30 graus. Quanto vale? Bom, lembrando, vamos pensar, o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Quando for 30 graus, sempre vai ser o valor 1/2. Cosseno de 30 graus.
né? Cosseno de 30 graus. Vocês vão lembrar, pô, cosseno é a divisão entre esse cateto pela hipotenusa. Quando for 30 graus, sempre vai ser raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30 graus. Como é a divisão entre o cateto oposto e o adjacente? Quando tiver 30 graus, sempre vai ser o mesmo valor. Raiz de 3 sobre 3. E agora, se mudar esse ângulo, quais valores a gente vai ter? Então, existem, né, infinitos ângulos, né, infinitas aberturas. Tu pode ter infinitos triângulos, né, dependendo da abertura do ângulo. Mas, para estudo prático, né, estudo inicial de trigonometria no triângulo retângulo, né, que vai ser o que vai ser mais cobrado para vocês em provas de Enem, vestibular, enfim, vai ser os ângulos notáveis. Ou seja, a gente vai estudar seno para todos os ângulos notáveis. Quando esse ângulo aqui for 0 grau, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Ou seja, vocês vão ter que saber ele, né, de cor, vocês vão ter que mentalizar todos os notáveis. Ou seja, saber essas razões para as aberturas notáveis, que vão ser 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? Então, os principais ângulos que a gente vai trabalhar na trigonometria vai ser os valores notáveis. Quais são os ângulos notáveis em um triângulo retângulo? 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Então, para cada valor deste ângulo, nós vamos ter um valor correspondente de seno, cosseno e tangente. Ou seja, para cada abertura deste ângulo alfa, ao dividirmos o segmento, a gente vai ter um valor. Se ele tiver, por exemplo, 45 graus, o que é o cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, se esse ângulo tiver 45 graus, ao dividir este segmento por esse segmento, nós vamos ter um valor de raiz de 2 sobre 2, quando essa abertura for 45 graus. E assim sucessivamente, né? Então, as razões de cateto oposto por hipotenusa vai ser o seno, é na linha correspondente. As razões de cateto adjacente por hipotenusa é em função da abertura do ângulo nesta linha correspondente. E as razões do cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto oposto por cateto adjacente, que é a tangente, está nesta linha correspondente, né? Ou seja, por exemplo, se essa abertura aqui for 60 graus, quando tu divide este segmento por esse segmento, vai ser a tangente. Tangente 60 graus, raiz de 3. Tá ok? Agora um exemplo de aplicação dessas funções trigonométricas. Então aqui, pessoal, um exemplo bem básico, né? Um exemplo didático para a gente, né, dar um início ao trabalho de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Mas depois a gente vai ter uma série de exercícios mais bem elaborados, tá ok? Então, um exemplo bem básico. Obtenha o valor do segmento x do triângulo retângulo abaixo. Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é determinar o valor deste segmento. Qual razão trigonométrica a gente vai usar? Agora, pergunto para vocês, eu posso utilizar qualquer uma? Não, pessoal. Eu tenho que observar quais segmentos eu tenho. Eu tenho quem? Hipotenusa. Ok? 2 centímetros. O que mais que eu tenho? O ângulo. Ângulo. 45 graus. E o que eu quero descobrir? O meu objetivo é descobrir o cateto oposto ao ângulo. Cateto oposto. Esse é o meu objetivo, descobrir o valor deste cateto oposto. Então, qual razão trigonométrica eu utilizo? Será que a tangente resolve o meu problema? Tangente.
cateto oposto por adjacente. Eu tenho adjacente? Não, não adianta nada. Vou tentar o cosseno. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Também não vai adiantar. Eu tenho que utilizar esse valor que eu quero descobrir, né? Eu tenho que utilizar essa variável, né? O valor que eu pretendo descobrir. Então, pensando, cateto oposto, quero descobrir. Eu tenho hipotenusa, o que eu vou utilizar? Cateto oposto sobre hipotenusa. Eu vou ter que utilizar o seno. Então, seno de 45 graus, que eu sei o valor, é um notável, né? Vai ser igual a cateto oposto sobre hipotenusa, que é 2 centímetros. Quanto é o seno de 45 graus? Agora, como vocês estão no começo, né, vocês vão ter que olhar a tabela, mas rapidamente vocês vão mentalizar esses valores. Porque esses valores, pessoal, obrigatoriamente vocês vão ter que mentalizar eles. Por quê? Vai ser cobrado de vocês em concursos de vestibular, Enem. Então, esses notáveis vocês vão ter que mentalizar. Aí vocês vão se perguntar, poxa, mas eu vou ter que mentalizar todos esses valores? É simples, pessoal, é simples, é automático. De tanta gente trabalhar trigonometria, vocês vão mentalizar bem fácil, tá ok? Então, 145 graus. Agora vocês vão ter que olhar na tabela, né? Vocês vão lá, seno, ângulo 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então vocês vão lá, 145 graus, raiz de 2 sobre 2. Vai ser igual a x sobre 2. Como eu quero descobrir o valor de x, obviamente eu vou isolar x, né? 2 está dividido, operação inversa multiplicando. Então vai ficar 2 vezes raiz de 2 sobre 2. 2 sobre 2 simplifico, né? Ficou raiz de 2 igual a x. Ou seja, o valor do segmento que eu quero, né, que eu estou procurando, vai ser raiz de 2 centímetros. Tá ok? Então esse é um exemplo bem básico de como eu posso utilizar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Tá ok? Vai!